No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a minha apresentação de TCC de 15 anos atrás. Sim, eu me formei em 2010 em nutrição e depois disso eu nunca mais revisitei essa apresentação, até que há umas 2, 3 semanas atrás eu estava gravando um vídeo para você sobre como se preparar para a semana de apresentação, e aí eu comentei com vocês que eu me reuni com algumas amigas, a gente apresentou umas para as outras, e isso me deixou nostálgica, me deu vontade de ir lá no meu e-mail procurar para ver se eu ainda tinha essa apresentação e eu encontrei. E olhando essa apresentação, eu vi algumas coisas muito legais, foi uma apresentação nota 10, mas muitas coisas que eu faria diferente hoje em dia. E aí eu achei que poderia ser um bom exercício trazer essa apresentação aqui para você, tanto como um exemplo para você que está fazendo agora, elaborando a sua apresentação, como para mostrar também algumas coisas que eu faria diferente, para você não cometer os mesmos erros que eu. Então vamos ali para minha apresentação e a gente já vai começar pela capa que eu achei horrorosa. Nunca faria uma capa igual. Essa cor com essa textura no fundo eu achei de muito mau gosto. Eu não gostei também do contraste entre o fundo e a cor da letra, então ele é um fundo escuro com uma letra preta, não traz um bom contraste. Caso o projetor não tivesse bom no dia ali da apresentação, tivesse um pouco desconfigurado, isso poderia prejudicar a legibilidade, mas graças a Deus foi só na capa. Não usei essa cor nos outros slides. Eu traria talvez alguns símbolos aqui no canto direito e esquerdo aqui em cima, tanto do símbolo da universidade quanto do curso. Eu acho que deixa bonitinho a capa, a gente tem um pouco mais de liberdade ali na apresentação. Eu gostaria de ter trazido esses elementos. E aí, na introdução, eu trouxe 2 slides, os 2 são somente figuras, pouco texto, e isso foi algo que eu modifiquei depois daquele ensaio que eu tive na casa da minha amiga, onde a gente foi se apresentando, eu tinha bastante texto aqui, e elas disseram que estava um pouco confuso, que aquele monte de texto estava me atrapalhando, inclusive, que eu não estava conseguindo fazer o desencadeamento das ideias. Então eu fui para casa e estudei bastante aquele texto da introdução, daquilo que eu queria trazer de conceitos, e eu achei que para mim ficou mais fácil trazer figuras. Então essas figuras, elas me lembravam do que eu precisava falar. Então aqui, por exemplo, que a alimentação no primeiro ano de vida, no primeiro semestre a gente vai ter o aleitamento materno exclusivo, no segundo semestre o aleitamento materno complementado com outros alimentos. Depois aqui que dentro desse período da alimentação complementar, alguns aspectos que precisam ser muito cuidados para não prejudicar o desenvolvimento dessa criança, é um aporte suficiente de energia, de ferro, de zinco. Então, não tem problema eu ter trazido isso na forma de imagens, mas eu gostaria de ter trazido aqui referências que embasassem esses conceitos que eu estou trazendo, porque aqui na introdução a gente não traz nada da nossa cabeça, tudo é da literatura. E por mais que no trabalho escrito tudo isso tivesse muito bem embasado, eu poderia ter trazido aqui alguns autores para ir citando, para ir fazendo essa referência de quem são os autores que trazem sobre a importância do ferro na alimentação complementar, do zinco, da energia. Então, isso teria deixado uma apresentação mais científica, que deixa mais de acordo com uma apresentação de TCC. Indo adiante, a gente tem aqui o objetivo que eu não sei se desconfigurou por causa daqui que eu estou abrindo no Google Drive, na época eu fiz no PowerPoint, mas eu achei ele muito feio, muito mal distribuído e não precisava dessa imagem. Aqui eu acho que é um exemplo de imagem que prejudica. Então, toda imagem que você coloca no seu trabalho, ela tem que ter uma função. As outras imagens, elas estavam ilustrando algo que eu substituí o escrito por uma imagem, então tudo bem. E nesse caso, a imagem está competindo com aquilo que está escrito, porque nesse slide de objetivos você vai ler o que está escrito, porque cada palavra dos objetivos foi cuidadosamente pensada para cumprir uma função dentro daquela sentença. Então não faz sentido a gente tentar interpretar o objetivo na hora da apresentação, não, a gente vai nesse momento realmente virar a nossa cabeça e ler o que está no slide, e nesse caso a figura só atrapalha. Aí nos métodos de novo, para não deixar aquele monte de texto, eu fiz aqui uma separação de primeira fase e segunda fase, mas eu não repetiria essa cor no fundo dos 2 quadrados. Eu colocaria talvez uma borda colorida com um fundo branco, ou uma cor muito clarinha que eu tivesse certeza que não vai atrapalhar a leitura. E fora isso, eu acho que esse tamanho de letra aqui, deixa eu ver se eu consigo
ter acesso, não, tá como uma imagem que eu não consigo olhar o tamanho de letra. Mas se aqui em cima é um 28, aqui deve ser menos do que 22. Eu achei esse tamanho de letra muito pequeno. Isso também pode dificultar, às vezes, o projetor ali, o espaço para projeção não é tão grande, às vezes a banca também está mais distante, então aqui eu não usaria uma letra tão pequena, nem que eu tivesse que fazer algumas abreviações aqui, por exemplo, ao invés de 24 horas, bota 24H, os múltiplos passos embaixo. Então a gente vai modificando para conseguir caber esse texto num tamanho de letra maior. Aí depois a gente tem outro slide de métodos. Nesse aqui é só o título que está dentro dessa caixa colorida, então não tem tanto problema, porque caso a legibilidade não tivesse tão boa, eu poderia falar sobre esses títulos, que eu com certeza sabia de cor, porque a informação mais importante está dentro de uma caixa que está quase um branco, então não traria tanto problema. Depois um outro slide de métodos, aqui de novo a gente tem uma figura que eu lembro que na época, como eu ficava muito nervosa para apresentar, essa figura ela me lembrava que tinha chegado a parte de falar sobre estatística, mas ela é totalmente inútil e ela, de novo, compete com as informações de texto. E aí a gente tem os resultados e discussões, e aí você vai ver que eu comecei o resultado de discussão com um fluxograma, com um gráfico, com um quadradinho aqui que ficou desconfigurado, então sempre levem uma cópia em PDF. Depois a gente vai ter aqui uma informação mais em escrito, mais um fluxograma, uma tabela, um pouquinho de informação escrita, um gráfico, outra informação aqui com flechinhas, como se fosse um fluxograma, mais um aqui que está dentro de quadradinhos, com certo e errado. E por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes as pessoas não se dão conta que a apresentação não é um copia e cola do trabalho, não é só tentar resumir o número de texto, de palavras, para tentar caber em um slide. A apresentação ela é um recurso visual que é complementar ao seu trabalho. Então, se você não usou nenhum gráfico, nenhuma tabela no seu trabalho, mas conseguir transformar essas informações em gráficos, em tabelas, em fluxogramas, em informações mais visuais, isso vai ajudar para a banca entender melhor o seu trabalho e assim ter menos perguntas para fazer para vocês. Eu já cansei de ver bancas dizendo assim: ah, eu tinha algumas dúvidas, algumas anotações aqui, algumas perguntas para fazer, mas ao longo da apresentação a metodologia, os resultados foram ficando mais claros e eu já esclareci essas dúvidas. É sempre um momento de tensão a gente responder as perguntas da banca, ter que ali no improviso, ao vivo e a cores ali, ouvir a pergunta e elaborar a resposta, conseguir trazer aquela resposta com clareza, mesmo com ali o medo, com a tensão daquele momento. Então, se você conseguir transformar a sua apresentação, deixando essas informações mais palatáveis, mais digeridas, mais de fácil entendimento, isso facilita para que a banca esclareça suas dúvidas e faça menos perguntas para você. Depois disso, eu trouxe somente esse slide aqui de conclusões, que ele traz aqui essas flechinhas para cima, para baixo, certinho. E o que eu trago para você sobre isso? Assim, não façam isso se vocês estão inseguros com a apresentação de vocês. Eu ensaiei muito essa apresentação, primeiro porque eu tinha muita dificuldade com a apresentação, conforme eu já trouxe para vocês aqui num outro vídeo do canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu descobri que ensaiar muito, muito, muito me deixava muito mais segura e tranquila na hora. Essa apresentação eu podia fazer sem nem olhar para trás, assim, tinha ela toda decorada na minha mente. Então eu tinha essa possibilidade de não trazer tanto texto, trazer informações mais visuais, mas caso você esteja mais inseguro ou você costume ter branco na hora das apresentações, não recomendo que você chegue a esse nível de falta de texto no slide. Traga um pouquinho mais de informações, mas não cometa o erro de, se você está nervoso, trazer muito texto, porque o muito texto vai deixar você ainda mais confuso. Você precisa ensaiar, você precisa se apropriar da sua apresentação, daquilo que precisa ser falado a cada slide, e dentro disso trazer elementos que vão ajudar você a lembrar daquilo que você precisa falar. A apresentação não é para você ler, ela é uma bengalinha que está ali para ir lembrando você de cada ponto da sua apresentação.
Depois disso, um slidezinho de referências. Não sei se está de acordo com as normas da ABNT, porque nessa época eu era um zero à esquerda em ABNT, eu fui aprender isso lá adiante, mas espero que tenha sido útil para você ter contato com a minha apresentação, ter visto os erros que eu cometi para você não cometer os mesmos, e eu desejo para você uma ótima defesa, que tudo transcorra com tranquilidade e que você consiga a aprovação tão desejada. Eu te vejo no próximo vídeo.